quero agradecer este prémio à minha empresa falhada e ao livro errado que publiquei. Sem vocês eu não seria nada. Quero agradecer ainda à equipa que tornou estes erros desastrosos possíveis. E a equipa sou eu. Como vês, eu já errei muito, muito mesmo. A diferença é que todos os meus erros foram acidentais. Eu não utilizei o erro em meu favor. Eu simplesmente ia errando e não aproveitava as aprendizagens que saíam desses erros. Eu não analisava o erro. E, portanto, ele tornava-se bastante inútil. E há formas de contornar isso. No entanto, na altura eu não sabia como fazer. E então refugiei-me na emoção menos produtiva de todas, que é a vergonha. A vergonha não adiciona nada, só retira autoestima, confiança e entras num ciclo negativo em que tens medo de errar. Então, erras uma vez, não aprendes absolutamente nada com o erro, mas ficas com medo de errar. Então, queres prevenir os erros e deixas de fazer, de testar, ficas num lugar de estagnação. E isso é totalmente evitável. O que me faltou para poder errar, e ainda estou a aprender, claro, foi criar um ambiente de segurança psicológica em que eu me pudesse permitir ser vulnerável e criar então a vulnerabilidade produtiva. Li um livro que eu acho que te pode ajudar nesta situação, que é The Fearless Organization, a Organização Sem Medo, da Amy Edmondson, espero estar a dizer isto bem, e em que ela explica como criar um ambiente de segurança psicológica, quer estejas a trabalhar por conta de outrem, estejas a criar o teu negócio, a tua empresa, quer sejas um líder ou até na vida pessoal. O objetivo deste livro é também fazer-te pensar que é preferível ter mais medo de não errar do que de errar e daí extrair lições que depois podem ajudar a evoluir. Quando falo sobre o tema da vulnerabilidade, a maior parte das pessoas acha que a vulnerabilidade é perigosa, que é arriscada. Na verdade, é exatamente o contrário. Não ser vulnerável é que sim é perigoso e eu vou explicar-te porquê. Neste livro, a Amy Edmondson conseguiu perceber que 85% das pessoas que ela estudou afirmavam não ter reportado uma situação que achavam importante no trabalho por medo. E isso muitas vezes acontece porque nós fazemos aquilo que se chama o desconto do futuro. Preferimos proteger-nos no imediato, temos medo do conflito, da rejeição, de ser ridículo até. E então esquecemos as consequências do futuro, as consequências desse silêncio que nós mesmos escolhemos. Criamos uma ilusão de segurança. E isso pode ser muito perigoso a vários níveis. Podemos criar consequências financeiras e até consequências de sobrevivência. Há um caso específico neste livro em que a Amy refere uma enfermeira que estava a trabalhar com um médico muito senior e ela viu-a fazer uma coisa que ela considerava errada. E teve medo de dizer, porque achou que, eu sou mais jovem, eu se calhar não sei tanto, ele de certeza que está certo, eu devo estar errada, é melhor não dizer, porque se eu reportar ele pode ser rude comigo, posso gerar um conflito, posso ser despedida, então é melhor não dizer. E como ela não disse, houve consequências. E são estas consequências e outras que geram muitas vezes problemas gigantes a longo prazo. Bem, um dos problemas da não vulnerabilidade, de tentar não errar, não falar, de nos mantermos no silêncio, é não corrigir erros. Se os erros não são falados, eles não existem, não são corrigidos. E a Amy fala também no contexto hospitalar. Ela esteve a estudar equipas em hospitais e deparou-se com um dado bem confuso. As equipas com melhor performance eram aquelas que mais erravam. E ela não entendia como é que isso era possível. Porque as equipas com má performance tinham uma percentagem de erro bastante baixa. E depois ela percebeu. Nas equipas com alta performance havia segurança psicológica. E, portanto, as pessoas reportavam os erros. E como reportavam os erros, eram capazes de os alterar, de encontrar outros sistemas, outros procedimentos e então melhorar e atingir uma melhor performance. O que se passava nas equipas com má performance é que os erros não existiam. Ou melhor, eles existiam, mas não eram reportados. E o que não é reportado, o que não é falado, é invisível. E, portanto, o elefante no canto da sala vai crescendo sem solução. Outra coisa que acontece quando evitamos falar é que há atalhos que se tomam. Eu tenho um problema no trabalho, eu não quero falar sobre ele porque tenho medo. Então eu vou resolver da melhor maneira possível. Vou pôr um penso rápido. Resolvi o problema agora, mas eventualmente eu estou a criar consequências graves para o futuro. A Amy dá-nos exemplo que aconteceu na Volkswagen.
Na altura havia um líder bastante tóxico, muito rude, que gritava com as pessoas, que colocou objetivos totalmente impossíveis. As pessoas com medo, porque não lhe podiam dizer que não, começaram a criar atalhos. E então fizeram um produto que não era real, que tinha vantagens que não eram aquelas que eram anunciadas. Era um produto falso, com falsas vantagens. Depois isso descobriu-se, não é? E então a empresa perdeu milhões e milhões de euros porque as pessoas tinham medo de falar, não havia segurança psicológica. E há ainda outros erros que têm a ver, inclusive, com sobrevivência. O maior acidente de aviação da história matou 583 pessoas. Vou sublinhar isto. Matou 583 pessoas. A causa? Um líder não vulnerável. Um comandante que era rude, que não tinha escuta ativa e que não percebeu as mensagens subliminares que o copiloto e o engenheiro que estavam ao seu lado lhe deram. A verdade é que estas duas pessoas tiveram medo de falar por causa da atitude do comandante. E como deram mensagens não muito claras e ele também não estava disponível para as ouvir, 583 pessoas morreram. Totalmente evitável. O que é que faltou aqui? Segurança psicológica que permitisse vulnerabilidade produtiva. Um dos problemas do silêncio é que ele não se anuncia. Cria uma camada de invisibilidade. Os insights não são partilhados, os problemas ficam escondidos. Mas adivinha? Também ficam escondidas as boas ideias e as oportunidades. Ficam guardadas com aquela pessoa que teve medo de falar. Portanto, estamos aqui a perder vantagens competitivas por medo. Um CEO que a Amy entrevistou neste livro é bastante claro e diz que a pior coisa que pode acontecer a um CEO numa empresa é não saber o que realmente se passa. Porque as pessoas têm medo de partilhar, muitas vezes medo de partilhar algo negativo, notícias menos boas. E é a responsabilidade do CEO conseguir aceitar e receber notícias más. Só assim poderá ter uma noção da realidade. Mas para isso, terá também de criar um ambiente de confiança em que ele se permite não saber, em que ele se permite errar, para que os outros também o possam fazer. Aqui o objetivo é que as pessoas que trabalham numa empresa tenham mais medo de errar junto do cliente num processo com o utilizador final do que errar com os seus pares ou com os seus líderes. Tem de haver abertura suficiente para se poder dizer algo errado, para poder falhar num procedimento dentro da empresa, para poder também dizer algo que até é bastante ridículo. Só assim se saberá a verdade e podemos aproveitar o máximo do que cada um tem para dar. Tudo o que disse neste vídeo tem base científica. Foi inspirado no livro da Amy e ela inspirou-se, por sua vez, em investigação própria e em investigação de outras empresas. Uma delas é a Google. A Google definiu que o fator mais determinante para garantir o sucesso de uma equipa é a segurança psicológica, claro. A Google X, inclusive, criou um wall onde são expostos projetos que não foram para o mercado. Projetos falhados, no fundo. E as pessoas que permitiram que esses projetos não saíssem da gaveta, que ficassem na empresa e que não fossem lançados para o mercado, causando danos financeiros, de reputação, etc., são premiadas. Sim, estas pessoas são premiadas por perceberem que tinham errado, que aquilo não funcionava. Outro bom exemplo é a Pixar. A Pixar desenvolveu um sistema de feedback que permite que os grandes erros sejam cometidos no início do processo criativo e depois são feitas alterações, correções, até chegar a um resultado de sucesso, como por exemplo o Toy Story. Só assim um resultado de sucesso destes. Algo muito importante é que se perceba que a vulnerabilidade produtiva e a segurança psicológica não são ambientes onde vale tudo, onde a transparência é indiscriminada. Não. A hierarquia é muitas vezes necessária e não é incompatível de todo com estes sistemas e a transparência deve ter determinados níveis, diferentes níveis. Dou-te um exemplo. Eu já fui assistente de bordo numa vida passada há muitos anos e se algo estivesse a correr mal, eu teria de ser totalmente transparente com a minha equipa, nomeadamente com os pilotos, mas eu não poderia ser totalmente transparente, pelo menos numa primeira fase, com os passageiros, do género: oh meu Deus, o avião vai cair. Não poderia fazer, certo? Mas teria de ter a transparência, a coerência e a abertura suficientes para abordar o comandante e dizer: notei algo que não está bem.
e, inclusive, correr o risco de estar errado e, afinal, estar tudo bem. Vi isto acontecer no terreno. Reportar coisas que, inclusive que eu achava que não estavam bem, falei com o comandante disse: não, está tudo bem, na verdade. Resolvido. Por isso, hoje gostava que ficasses com esta mensagem. A segurança psicológica está também nas mãos de cada um de nós, não só enquanto líderes e também na nossa vida pessoal, mas enquanto pessoas que trabalham numa empresa, que contribuem para uma empresa. Nós temos de arranjar formas positivas e inteligentes de sermos transparentes com diversos níveis de abordagem. É possível. E não confundir isto com falta de confiança. Pelo contrário, ser vulnerável é ser confiante o suficiente para nos permitirmos errar, dizer alguma coisa que não está certa, mas adivinha, também poderás estar a partilhar algo que vai mudar o curso da empresa, do negócio, quem sabe da tua vida. Muito obrigada por teres assistido a mais este episódio e quero pedir-te vários favores. Sim, agora já peço tudo. Gostava muito que me desses indicações de livros que gostarias que eu abordasse aqui no nosso canal, seria uma ajuda imensa. E gostaria ainda que nos seguisses aqui neste canal e nas nossas redes sociais, nomeadamente no Understories Instagram, Understories YouTube, Understories Substack. O próximo episódio sai daqui a 2 semanas. Mal podemos esperar para ouvir o teu feedback sobre este para que o próximo seja melhor. Estamos a ser aqui produtivos e a criar um ambiente de segurança psicológica para que possamos iterar, melhorar e gerar resultados de sucesso. Até breve. Obrigada.